Até agora temos falado de crowdfunding. Hoje vamos falar de Venture Capital. E esteja por aí porque você vai conhecer um exemplo fantástico no programa desta semana. Venha aí. Então seja bem-vindo a mais uma edição do Capital de Sucesso. O Capital de Sucesso, como sabe, é o programa de maior sucesso dos últimos que lançámos aqui do canal Acordinheiro. Desculpe lá puxar a brasa à minha sardinha, ok? E para que é que serve o Capital de Sucesso? Olhe, para ajudar a financiar empresas, não necessariamente recorrendo pela banca. Não é que a gente tenha nada contra a banca, ok? Como se recorda, ainda recentemente fizemos aqui um programa com o Banco de Fomento e correu muitíssimo bem. Mas a nossa preocupação é explicar que há outras formas de financiar empresas. Como sabe também, temos colocado algum acento tónico no crowdfunding. Mas há outras formas de financiar empresas. E uma dessas vamos tratar no programa de hoje, que é o Venture Capital. Comigo tenho o Alberto Amaral, que sistematicamente está connosco no programa, e a Carolina de Almeida Cruz, que é para não dizer que Carolina Cruz só cá há muitas, Carolina Almeida Cruz da Seymour. Alberto, antes de irmos à Seymour e à Carolina, vamos finalmente ao Venture Capital. Verdade. Podemos explicar aos espectadores o que é e para que é que serve? Claro que sim. O Venture Capital, no fundo, e traduzido à letra, é uma verdadeira aventura, ok? Porque nós estamos, de alguma forma, enquanto investidores, a olhar para um conjunto de oportunidades de investimento, porque muitas delas ainda são apenas oportunidades e ideias que estão num PowerPoint e muitas vezes até ainda na cabeça dos empreendedores e tem um conjunto de características que eu diria muito especiais, nomeadamente o risco, que tem um nível de risco muito elevado, mas também, por outro lado, o nível de oportunidade de crescimento, que estamos a pegar em algo de raiz e que pode fazer todo sentido. Quem não arrisca, não petisca. É verdade. Basicamente, não é? É verdade. Bom, e temos aqui um exemplo à frente, que é a Carolina. Carolina, muito obrigado por ter vindo ao programa. Obrigada, Carolina. Carolina, o que é Seymour? Seymour. Para si, C-more, M-O-R-E, ok? Palavras anglo-saxónicas. Então, Carolina. É uma empresa tecnológica que desenvolveu um software onde eu sou uma das cofundadoras, a Karina Abreu é a minha outra cofundadora, e este software acompanha as empresas de A a Z na jornada de sustentabilidade, mas também, e de sustentabilidade, quando nós falamos de sustentabilidade, falamos de métricas de eficiência, hoje em dia conhecida por ambiente, social e governança, mas também muita análise de risco que as próprias empresas têm e a forma como estão expostas ao risco. E, simultaneamente, é uma empresa que tendencialmente utiliza tudo aquilo que é o regulatório, aquilo que está publicado em legislação, para dentro da tecnologia, ajudando as empresas assim, a cumprir aquilo que é o regulatório, 2, a monitorizar, 3, a gerir e 4, que é a parte mais interessante, é como é que eu utilizo todas estas métricas, esta coleta de informação, para traduzir em negócio. Gosto dessa sistematização. É muito claro para quem está a ver. Imagino que tenha sido claro também quando andaram a vender a ideia aos investidores. Carolina, vocês dizem aqui, o vosso claim é traduzimos sustentabilidade em negócio. Exatamente. Ou seja, isto não é uma coisa etérea, é mesmo business to business, né? Ou seja, é ali a dinheiro. Exatamente. É dinheiro. É. Então explique-me uma coisa. Isto era um PowerPoint. Quando era um PowerPoint. E a sua sócia decidiram chatear o Alberto. Era um PowerPoint e um Excel, como acho que todos os softwares são criados. Como é que aqueles senhores aceitaram pagar tanto dinheiro para entrar no capital de um PowerPoint? Explico lá. Isto é muito interessante para quem está a ver. Esta parte é muito interessante. Esmere-se nesta parte, se faz favor. Camilo, eu acho que nós, tanto a Karina como eu, não estávamos a vender um PowerPoint e um Excel porque acreditávamos naqueles utensílios, naqueles veículos. Nós tínhamos muito claro a missão que tínhamos e a visão da empresa. Nós sabíamos perfeitamente que queríamos criar alguma coisa única, global e ao mesmo tempo que efetivamente fosse útil na prática para as empresas pequenas e médias, não só as grandes, e as grandes foi assim uma consequência. Já vamos às grandes, vocês são um caso curioso. Obrigada. As pequenas e médias. E então a intenção foi,
quando apresentámos a ideia, e sendo muito transparente, não apresentámos somente ao Alberto, quando apresentámos a ideia, apresentámos de uma maneira onde sabíamos muito bem onde estávamos, as necessidades que tínhamos, mas ao mesmo tempo que não queríamos uma empresa insuflada, que queríamos uma empresa efetivamente que cumprisse, que tivesse faturação, que tivesse clientes, que apresentasse resultados positivos no final do ano e que ao mesmo tempo fosse o mais eficiente, e muito isto deste, desculpa o inglesismo, do walk the talk, é efetivamente sermos nós próprias um exemplo a seguir. E então a forma como nós apresentámos essa ideia, esse storytelling, esse contador de histórias, que eu acho que tanto a Karina como eu apresentámos, ao Alberto especificamente, apresentámos de uma forma que se tornava tangível. Vocês são muito boas vendedoras, caramba. Oh, Camilo. Não é? Para vender um PowerPoint e levá-los a meter tanto dinheiro. Eu nem vou dizer às pessoas quanto é que eles meteram na empresa. Tá Se o Alberto quiser dizer, tudo bem. Eu não sou capaz, eu não quero avançar isso já. Mas, Alberto, como é que vos convenceram a meter tanto dinheiro na empresa? Foi um processo, como qualquer outro processo de decisão interna, que obriga a ir a um comitê de investimento. Portanto, tivemos que levar esta operação a Conselho de Administração, face ao valor. Portanto, isto é público, portanto, a Flexsteel é uma empresa cotada, portanto, estes dados são públicos. Sim. A Flexsteel investiu 1 milhão de euros no momento... Ainda bem que é o Alberto a dizer... Ouviu bem? 1 milhão de euros num PowerPoint. Eu juro-lhe que ficaria com o rabinho quentinho se tivesse fazer uma coisa destas. Desculpa lá o plebeísmo. Verdade, 1 milhão de euros por 10% de capital da Ciamor. E não vou dizer que foi um processo unânime e de fácil aprovação, não foi. E aqui houve, como em todos os processos, uma capacidade de olhar para o valor intrínseco e futuro daquilo que nós considerávamos da empresa. Porquê? E há uma justificação para isto. Primeiro, no período em que a Ciamor nos aparece, é um período que a Flexsteel, enquanto empresa cotada, está no mercado já ativamente à procura de soluções, porque estamos a falar aqui há 3 anos atrás, portanto em 2022, salvo erro. 2023, a operação, pronto, exatamente. Mas quando nós começamos a olhar em 22, e estamos à procura de soluções nesta área. Soluções nesta área, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, e aquilo que rapidamente percebemos é que havia um desequilíbrio entre a procura e a oferta, ou seja, a regulação estava a exigir que as cotadas e as grandes empresas avançassem para os relatórios de sustentabilidade, e no mercado, infelizmente, ainda não havia ninguém, em minha opinião, face àquilo que era a nossa visão e pesquisa que fizemos internamente, que tivesse uma solução suficientemente credível e a chamada user-friendly, ou seja, era utilização fácil, intuitiva. Todos os processos eram horríveis, tinham questionários... Até porque era matéria nova, não é? Exatamente. E aí eu acho que tivemos a felicidade de ter essa necessidade de já termos olhado para várias propostas de valor e termos considerado que esta era aquela que se enquadraria melhor. Mas não deixa de ser um valor que numa primeira fase pode criar algum desconforto, porque, volto a dizer, é Venture Capital, ainda nem sequer o software estava desenvolvido, estava apenas o tal PowerPoint, que por aí também me atraiu. E até nenhuma delas era desenvolvedora, digamos assim, de software. Verdade, mas tinham uma qualidade enquanto pessoas que eu diria que é fundamental nesta área de investimento, que é a energia, a capacidade de contar a história e, acima de tudo, a crença daquilo que estavam a fazer. Eu também isso foi fundamental. Até agora ninguém investiu euros em mim, caramba. Tenho que pedir umas explicações aqui à Carolina depois, que é para saber como é que fez isto. Carolina, e depois, com 1 milhão de euros, deu para vocês começarem a fazer negócio sério. Camilo, eu acho que há aqui um ponto muito interessante daquilo que está a dizer. Nós sabíamos também porque é que íamos usar o dinheiro. E para quê? Já sabiam. Já. Nós tínhamos a clarividência. Estou espantado com o vosso foco, caramba. É sério, genuinamente espantado. Obrigada. Obrigada. Não precisa decorar. Ai, que vergonha. Mas nós sabíamos muito bem para que é que queríamos, nós sabíamos perfeitamente que não tínhamos a competência necessária para programar, nenhuma de nós éramos. Isso é o menos importante. O que interessa é a gestão e a capacidade, o foco. E a venda. Pois. Porque eu acho que nós, startups... Você vende bem as coisas, já percebi. Nós, startups,
falhamos muito nessa parte. Acreditamos piamente que podemos insuflar a empresa, que podemos pedir capital, contratar 300 pessoas e despedi-las a seguir e não ter um foco muito claro da venda e a venda é desafiante. Mas é curiosamente que eu vejo muitas falhas nas startups nesta área, precisamente. Porque eu acho que essa parte torna-se tão relevante que é, eu tenho um produto, eu tenho aquela ideia, vou até traduzi-lo para um software, mas na prática o mercado vai comprar ou não? Segunda pergunta, o mercado paga aquilo que eu acho que é o valor do produto? Terceira pergunta, onde é que eu vou disseminar e quais é que vão ser os meus primeiros clientes? Qual é a minha estratégia? Onde é que eu devo começar? Onde é que é o mais adequado começar? E este tipo de questões, e atenção Camilo, é aprendendo fazendo, eu acho que não há, sendo-lhe muito transparente, percebe? Agora, e falhando, e vamos falhar. Nós sabíamos era claramente que se fôssemos simplificássemos, desculpa a redundância, a jornada do nosso cliente, fosse esse cliente uma pequena, uma micro, uma média ou uma grande empresa e que olhasse e acrescentássemos valor, nós sabíamos que tínhamos aqui um potencial. Ao mesmo tempo tinha que ser esteticamente apelativo. E isto é uma coisa muito interessante. Esta jornada do utilizador, o ser o mais agradável ao cliente final é muitíssimo importante e nós muitas vezes pecamos por aí. Terceiro ponto, e eu acho que isto foi uma coisa que tanto a Karina como eu tínhamos muita consciência quando começámos a envolver os outros membros da equipa. Nós sabíamos claramente que se fizéssemos bem feito, nós tínhamos, quando o Alberto entra, a Flexil, quando entra no nosso capital, entra em 2023, estamos agora no primeiro trimestre de 2025, vamos agora para o nosso terceiro ano operacional e nós sabíamos claramente que tínhamos que ter um crescimento muito rápido e que ao mesmo tempo que tínhamos que fazer um software com uma capacidade de coleta de informação massiva. Carolina, qual é a sua formação? O meu primeiro, psicologia, foi a minha primeira formação. E da sua sócia? Engenharia. Engenharia quê? Telecomunicações. Ok, deixa-me fazer uma pergunta. Vocês são um caso diferente das outras startups que eu conheço. Normalmente começam por clientes pequenos, pequenas empresas, vocês começaram por clientes grandes. Como? Eu diria que, e só para responder, Camilo, eu estudei psicologia, mas eu nunca parei de estudar. Então a minha formação a seguir foi finanças e depois gestão e economia. Eu digo isso muitas vezes aos meus alunos na faculdade. Que a faculdade serve para a gente ganhar métodos de estudo, o resto é conversa. Exatamente. E tem que começar. E o psicologia, atenção, sendo-lhe muito transparente, foi das formações basilares mais importante para aquilo que é o meu dia-a-dia hoje em dia, sendo-lhe muito franca. Não obstante, o que é que eu acho que nos aconteceu e porque é que nós começámos com clientes grandes? Nós sabíamos que não queríamos ser uma plataforma de valor irrisório. Ou seja, nós queríamos ter um posicionamento, não era premium no sentido de preço, de sermos caras, mas sermos altamente competitivas e tínhamos que ter a certeza... Think big. Exatamente. E nós tínhamos que ter a certeza que, tanto a Karina como eu, nós sabíamos claramente que nós queríamos entrar nos Estados Unidos, queríamos entrar no Brasil, nós queríamos entrar na Índia, na China, nós sabíamos isso. Assim à partida. Sem terem tradição nem conhecimentos nessa área. Exatamente. Nós sabíamos isso. Nós sabíamos era que o tempo que iríamos demorar, ou seja, o delta, o intervalo de tempo que nós iríamos demorar, dependeria certamente das parcerias com quem, as parcerias que faríamos. Daí as grandes empregantes empresas. E ao mesmo tempo do posicionamento, e aqui utilizando um termo muito que se utiliza imenso no Brasil, que é a propaganda e o marketing, não é? O posicionamento que a Cimor iria ter. O que é que nós também sabíamos, Camilo? E antes de responder à sua questão, que eu acho importante, nem eu nem a minha sócia, nós queríamos estar nos mídias. Nós queríamos fazer bem feito, discretamente, posicionarmos e só aparecermos quando efetivamente fôssemos uma empresa e não um projeto. Olha, muito obrigado. Camilo, estão a falar para o canal Acordo do Género. Muito obrigado, Carolina. E muito obrigado, Alberto. Eu agradeço, eu por defeito agradeço à Carolina, portanto que assim torna tudo mais fácil. Exatamente. À Carolina e à Karina, obviamente, claro que sim. Exatamente, sim, a Karina poderia também estar aqui. Devemos trazer aqui a Karina. Tem que ser, Camilo vai ver. Vale muito a pena. Ao mesmo tempo, porque os clientes grandes? O nosso software, se então tinha esta jornada de sustentabilidade de uma forma simplificada, nós sabíamos também que nós teríamos que ir às instituições que mais necessitavam e que estavam a ser mais pressionadas por duas frentes. Primeira frente,
instituições financeiras, ou seja, a banca estava a exigir, lhe estava a ser exigido um conjunto de regulações e de diretivas que eram altamente exigentes, que os bancos eram obrigados a conhecer o seu cliente. E isto era um dos temas, e ao mesmo tempo nós sabíamos também que haviam empresas cotadas a pressionar a sua cadeia de valor, os seus fornecedores, para reportarem, para darem um conjunto de informações. Uma pressão cada vez maior. Exatamente. E como era este movimento, e desculpa, o sanduíche, tanto da empresa que eu quero ser fornecedor do meu cliente grande, mas também tinha esta pressão regulatória e financeira, porque basicamente o que estava a ser aqui aprimorado era como é que eu, banca, vou coletar a informação do meu cliente e ao mesmo tempo o meu cliente sabe-me dar essa informação. E fazendo aqui um parênteses e um paralelo, penso o seguinte, Camilo, quando nós estamos a falar de informação de sustentabilidade, informação de ESG, estamos a falar, como há aproximadamente 60 anos atrás, estávamos a falar de informação financeira ou económica. Ok, pronto, é isto. E então, na prática, o que é que aconteceu? Os nossos clientes começaram por ser instituições financeiras. As instituições financeiras, por norma, já são consideradas segmento premium. E depois começámos a enverdar e a procurar clientes que precisassem de nós. Exemplo, e este é público, nós, em 2023, em setembro de 2023, começámos uma das maiores negociações que concretizámos em dezembro de 2024 com a SGS, a maior certificadora auditora do mundo. Exatamente. Isso fez toda a diferença. Fez. Porque eles precisavam deste tipo de Porque não tinham ferramenta. tecnologia. Eles tinham parceria, eles tinham comprado, tinham entrado no Faltava capital. a tecnologia para tornar isto expedito. Exatamente. E eles precisavam da informação, eles precisavam das evidências, eles precisavam que os seus clientes efetivamente tivessem um mecanismo de transparência e de diligência devida para que fossem auditados. E então o nosso software apareceu aqui, foram 16 meses de negociação, eu não lhe quero mentir, Camilo, mas 50 reuniões. São 6 meses. Exatamente. O Alberto, isto fez toda a diferença para o crescimento da empresa. Fez, sem dúvida que sim. E eu acho que é um caso extraordinário, porque, como o Camilo referiu, não é normal uma startup conseguir atingir rapidamente um conjunto de grandes clientes e à escala internacional. E eu penso que aqui Aliás, está aí foi... um mapa. Exatamente. Dá para perceber onde é que vocês já chegaram. Exatamente. E eu penso que aqui foi um mix de necessidade e competência. Necessidade, porque passou a ser um tema à escala mundial, a sustentabilidade, independentemente... E eles apanharam a onda. Exatamente. E por outro lado, competência, não só na proposta de valor, mas nesta capacidade que a Carolina e a Karina têm de conseguir chegar a estas empresas, de passar a mensagem e a competência dos dados e daquilo que é a oferta que estão, o produto e serviço barra serviço que estão a oferecer, porque realmente, como a Carolina disse bem, tem um produto muito gamificado, o que torna essa experiência muito mais eficiente e simpática para quem está a utilizar. E nós sentimos isso porque tínhamos, como referi há instantes, tínhamos passado por o escrutínio do mercado e ver um conjunto de ferramentas e soluções e eram todas elas piores que más, digamos assim, a todos os níveis. E realmente aparecer esta solução da forma como elas a conseguiram trazer foi realmente extraordinário. Carolina, o sucesso que vocês têm, e eu já vou falar aqui daqui a pouco das valorações da própria empresa, não vou falar da faturação, mas da valoração. Eu imagino que com o sucesso que vocês tiveram, devem ter aí uma série de abutres no ar a olhar para vocês, a querem comprar ou totalmente a empresa ou uma parte de capital. Isso é verdade? Começa a ser interessante. Não quero falar em nomes. Não, Camilo. Era estragar potencialmente o negócio. Não é estratégico. Eu acho que a parte mais interessante, Camilo, é muito interessante quando nós pensamos numa startup, pensamos do 0 aos 10. Sim. Ou seja, estou-lhe a mentir, do 0 a 1 milhão, Sim. do 1 aos 10 milhões e dos 10 aos 100 milhões. E uma das coisas que nós aprendemos ao longo do caminho é que muitas vezes não é a mesma equipa que leva as empresas dos 0 aos 10, dos 10 aos 100. Mas no vosso caso é. Obrigada, esperemos, e que tenhamos toda a capacidade, mas acima de tudo os nossos parceiros de capital. Sim. Os parceiros de capital, o Alberto, a FlexDeal, aqui representado pelo Alberto Amaral, mas quer dizer, foi um parceiro e é um parceiro do momento zero. E isso não é comum, isso não é habitual. Não é habitual, não é mesmo. E já agora eles dão-vos autonomia para vocês, estrategicamente, do ponto de vista de gestão operacional, decidirem o que querem? Camilo,
liberdade com responsabilidade. Ou seja, dão-nos autonomia. Podes explicar isso agora, porque é muito importante para os nossos espectadores perceberem isso. Quem quiser ter uma startup, perceber isso. Eu vou tentar então ser o mais clara possível. Nós, quando fazemos um compromisso com um investidor que diz que a nossa empresa, que compra 10% por 1 milhão, o que está a dizer é que a nossa empresa vale 10 milhões. Pois. E nós éramos 2 mulheres da área de sustentabilidade que estava a ir para o caminho de tecnologia. Quando nós fazemos este tipo de afirmações no mercado e quando o investidor efetivamente coloca capital, temos também uma obrigação de apresentar resultados, e 2, de apresentar aquilo que são projeções financeiras para os 3, 5 próximos anos. Se nós começamos a desviar, ou seja, se o nosso desvio padrão daquilo que são as nossas métricas começam a falhar, o nosso investidor, o nosso acionista pode desconfiar e pode dizer, espera aí, elas não sabem o que é que estão a fazer. E por isso, quando nos entra capital, quando nós efetivamente temos que nos apresentar ao mercado e quando o nosso investidor está connosco mediante um conjunto de pressupostos e de critérios tangíveis. E que vocês vão cumprindo ou não cumprindo. Não. E se não cumprirmos, é um red flag. Desculpa, é uma bandeira encarnada, é um cartão vermelho, como no futebol. Ou um cartão amarelo, neste caso, porque ainda não somos expulsos. Diga vermelho porque nós estamos num momento, enfim, que o de cor vermelha está a ganhar predominância. Mas, e, quer dizer, eu estou desculpe, feliz piada. por vários motivos. Mas é um cartão amarelo. E ao mesmo tempo temos que ter a capacidade de, porque nem sempre o plano corre como nós ambicionamos, mas temos que ter a capacidade de explicar porque é que o plano não está a correr assim, explicar qual é a ambição, porque, por exemplo, como lhe disse, se eu demoro 16 meses a fechar um contrato que me pode representar uma alavanca financeira na minha empresa, eu durante 16 meses, eu especificamente estive a investir. Exatamente. E é um menos na minha conta. É um investimento. E por isso eu ainda não tive retorno. Durante 16 meses, dezembro de 2024, é o meu primeiro ano, o meu primeiro momento de faturação ASGS. E por isso, durante 16 meses estive a investir. Se os nossos investidores não acreditam na nossa estratégia, na nossa visão, essa liberdade com responsabilidade passa a ser bastante desafiante e passa a ser, eu diria, começa-nos a condicionar a estratégia e a criatividade que nós precisamos. Alberto, e eles têm estado a cumprir. E eu diria que sim, e com distinção. Que é isso que nós... Vamos para as pessoas perceberem. Como a Carolina disse, a valoração de 1 milhão na vossa entrada colocava a empresa no patamar de 10 milhões. Verdade. Bom, neste processo de até perceberem a quem é que se pode vender uma parte de capital, é preciso fazer avaliações. Vocês fizeram há pouco tempo. Não nós, a própria empresa. Sim, não, quer dizer, não é vocês pediram uma avaliação. Exatamente, uma entidade externa independente e à escala global, para que realmente essa avaliação fosse credível, não obstante, porque uma coisa é aquilo que nós emocionalmente muitas vezes achamos que as empresas valem. A minha mãe acha sempre o meu trabalho fantástico. Portanto, a questão não... e tem razão. A minha mãe acha só os outros. Não sei quanto é que isso é em termos de números, mas tem razão. Mas no caso concreto de uma carteira de investimento e naquilo que é a nossa atividade, e até porque somos cotados, regulados, temos aqui uma série e auditados, temos aqui uma série eu diria, de métricas que temos que cumprir, e uma delas é a robustez e transparência daquilo que são os nossos números. E termos entidades externas independentes com este nível de rigor, fazer este tipo de avaliações, dão-nos esse conforto. Faz parte do nosso modelo de negócio, temos que estar permanentemente a avaliar os nossos ativos, e o caso da CMOR era um ativo, eu diria, que fazia alguma pressão numa carteira como a nossa. Porquê? Porque entrar com uma fatia de 1 milhão de euros em 10%, eu diria que amanhã, correndo menos bem, pode realmente trazer alguns dissabores. Claro que também não é menos verdade, e temos que perceber isto, e quem está nesta área tem que ter essa competência, que é, não vamos acertar em todos os investimentos, não vão todos os investimentos correr tal e qual este da CMOR está a correr. Isto faz parte, exatamente, e quer se queira, quer não, são as pessoas que fazem a diferença. E neste caso específico, sim. Relativamente àquilo que são estas avaliações, eu diria... Ali o espectador daquele lado deve estar a ser, mas ele vai dizer o número ou não? eu diria que acrescenta 2 zeros àquilo que foi o nosso investimento inicial. 100 milhões. É isso que os números dizem. Carolina, não 100 milhões. Desde 2023, vocês já valem 100 milhões? Meu Deus. Pá, olha, não tem lá um lugar para eu aprender consigo também já agora.
Isto é um número fantástico, Carolina. Camilo, eu acho que Carolina está emocionada, está quase a vir lágrimas aos olhos. eu acredito piamente que a forma como nós estamos a trabalhar é um início. Ou seja, nós temos plena consciência que estamos a começar, Camilo, mas sabemos também que os nossos clientes e a forma como nós estamos a apostar a nossa jornada e a nossa estratégia é termos um número de clientes reduzido. Quando eu digo reduzido, estamos a falar se calhar de centenas e não de milhares, por isso nós não somos um produto disseminado. Não é mass market. Não somos mass market, obrigadíssima, mas somos um produto inclusivo. E isso viu-se quando mostrou o Mapa Mundo. Todos aqueles nossos clientes que estão nos Estados Unidos são clientes que estão a utilizar a nossa plataforma para analisar a sua cadeia de valor. A sua cadeia de valor são micro, pequenas e médias empresas. Diga-me só uma coisa, esta tentativa nos últimos tempos de condicionar algumas questões do ESG com esta administração americana, isso não vai ser um drag ao vosso negócio? Ótima pergunta. Camilo, eu diria que, obviamente, que a geopolítica afeta qualquer empresa, em termos de o capital não tem fronteiras, não obstante a influência geopolítica. Não, no nosso caso, o que é que está a acontecer? Nós estamos a começar, nós somos uma empresa pequenina, por isso o nosso mercado é toda a gente, é todo o mundo. O que é que eu acho que tem sido a aprendizagem desde 5 de novembro até então? O nosso primeiro dia de faturação nos Estados Unidos foi no dia 5 de novembro do ano passado, o dia das eleições. E a nossa empresa foi crescendo em setores muito específicos que avaliam risco. E o risco, independentemente da geopolítica, quando eu digo risco, estou a falar segurança alimentar, estou a falar saúde e segurança. E por isso, o ESG, Ambiente Social e Governança, esta sigla, na prática, o que estamos sempre a falar é multidimensões de risco. E então, multidimensões de risco, venha um partido político republicano, venha democrata. É irrelevante. Para nós, até então, é. Ok, deixa-me fazer uma pergunta então. Se isto está valorado em 100 milhões, o investidor que entrar dá-vos condições para vocês começarem a sonhar com o quê? Com unicórnios? Karina e eu temos... Para as pessoas que estão do outro lado, o unicórnio, quem não sabe, é uma empresa que vale 1.000 milhões de euros. Okay? Barreira. Ou 1.000 milhões de dólares. A barreira são os 1.000 milhões. Eu acredito, Camilo, que nós temos que fazer bem feito e que nós temos essa ambição. E qualquer empreendedor o que quer efetivamente é deixar um legado. Pelo menos é assim que eu e a Karina queremos. Ou seja, isso não é um objetivo. Não há opção com chegar aos 1.000 milhões. Não é opção. A opção é fazermos bem feito e termos a última linha do nosso balanço positiva. E termos os clientes connosco satisfeitos. Sem dúvida. Alberto, isto é um jackpot, não é? Todas as vezes acerta assim neste tipo de investimento, não é? Para vocês? Sim, verdade. O nosso negócio é financeiro. Claro. E, portanto, a forma como nós olhamos, obviamente... Investe isto, tem que sair com mais obviamente que há sempre, e tem que haver aqui sempre eu diria, alguma relação e alguma afinidade com os negócios, com as pessoas, neste caso com os empreendedores, que é fundamental, mas no final do dia é financeiro. Nós temos que, a cada 6 meses, demonstrar ao mercado o que é que estamos a fazer e como é que estamos a fazer, de forma a que os nossos acionistas acreditem no dinheiro que nos entregaram para gerirmos. E realmente ter operações que, com estas características, ainda por cima numa lógica de venture capital, que em 2 ou 3 anos consegue ter um nível de valorização como esta, é sem dúvida extraordinário para nós e é para isto que nós trabalhamos todos os dias, para encontrar mais Seymours, de forma a termos e mais Carolinas e Karinas, de forma a nos ajudarem a continuarmos a crescer nos nossos investimentos, sem dúvida que sim. Carolina, muito obrigado por ter vindo aqui explicar o que é que andam a fazer também. E onde é que podem chegar. Está a ver, nós começámos com crowdfunding. Depois fomos falar com o Gonçalo Regalado por causa da parceria entre Banco de Fomento, que não é um banco normal, e as empresas. E agora estamos no Venture Capital. E olha, veja só como é que começamos, com um exemplo absolutamente fantástico. Já sabe, é por isso que o Capital de Sucesso passou a ser um programa importante, por isso é que tem sucesso e por isso é que nós vamos continuar a contar consigo no próximo programa, que já sabe, passou a ser às quintas-feiras. Carolina, muito obrigado. Alberto também e até à próxima edição. Fique bem. Até à próxima quinta-feira. Muito obrigado.